Vamos lá. Então, dando continuidade à aula aí, que eu falei que eu ia fazer os exemplos, é o seguinte. Cadê? Eu achei o livro, eu tenho até aquele livro que eu ia pegar, o outro livro, eu tenho em PDF. Depois, se alguém quiser, eu mando ele em PDF também para vocês. É o seguinte. Vamos lá, então. Vamos fazer alguns exemplos, né? Que eu tinha dito para vocês que a gente ia fazer alguns exemplos. E os exemplos estão aí. Tem limite para dar com pau, do jeito que você quiser aí, a gosto do freguês. Mas eu vou me ater a esses aqui inicialmente, né? Que é o primeiro momento nosso com o conceito de limite. Então vamos começar assim. Vamos começar aí pela letra A. Muito simples, né? O cara pede aí. Letra A. Qual é o limite de x ao quadrado quando x tende a 2, certo? Então, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês que nós podemos utilizar aquela propriedade. Quando isso é um polinômio, quando x, limite de x ao quadrado quando x tende a 2, eu não vejo problema algum no domínio 2. Ou seja, então quando x, essa função, o domínio dela são os reais. Então não existe problema para ela. Então, para qualquer valor é só substituir. Seria 2 ao quadrado vai dar 4. Ou seja, quando x tende a 2, o x ao quadrado vai tender a 4. Muito simples. Letra B. O limite de x tendendo a 1 de 3x mais 1. O que a gente faz? De novo, não existe problema, não existe falha no domínio da função 3x mais 1. Então a gente não precisa nem se preocupar. É só substituir. 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. De novo. E aí é claro que a classe azul, isso aqui é igual, é igual, é igual. Limite de uma constante, lembra lá? É a própria constante, então não tem que fazer. É igual a 50. Esse daqui, de novo, é uma função. Não existe problema, pois o domínio é real, então é só substituir e fazer, e também é igual. Agora vamos entrar para uma outra classe. Olha essa classe. Eu vou fazer a letra G. Na letra G, ele quer o limite de x tendendo a 4 da raiz quadrada de x. Aí agora eu vou pedir para vocês tomarem um cuidado. Por quê? Como eu estou falando de raiz quadrada de x, eu só posso trabalhar com essa função se o que estiver aqui dentro for maior ou igual a zero. Senão, eu não consigo. Mas aqui não tem problema, né? Porque aqui o x está tendendo a 4, então ele está chegando bem próximo de 4. Então não tem problema para mim. Então o limite disso vai ser a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Simples e sutil. Beleza? A letra H. Olha a letra H. A letra H é o limite de x tendendo a menos 3 da raiz cúbica de x. A raiz cúbica não tem problema, porque raiz de índice par que tem problema quando o x é negativo, mas quando o x é ímpar, não tem problema, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Você tem raiz cúbica de menos 8, é menos 2, porque menos 2 ao cubo dá menos 8. Então isso é só substituir, não tem problema, é só substituir. Então seria a raiz cúbica de menos 3. Tá ok? Beleza. Aqui de novo. É uma constante, então o resultado vai dar a raiz de 5. É só colocar. Agora na letra J. Vamos para J. Na letra J, você tem o limite de x tendendo a 3, quando x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. É aqui que eu quero começar os problemas. Nesse caso, observe
que o cara tende exatamente para o meu problema. Porque se eu colocar o x igual a 3 aqui, vai ficar 3 menos 3 vai dar 0, e não pode dar 0 isso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer na letra J é eliminarmos a indeterminação do meu domínio dessa função x² menos 9 sobre x menos 3. Existe um problema nela. Como existe um problema nela, eu preciso eliminar isso. Como é que eu vou eliminar isso? Então seria limite. Nunca esqueça, continue escrevendo limite. Quem é x² menos 9? Isso aqui é um produto da soma pela diferença. Então seria... como é que é? Seria x mais 3, né? Vezes x menos 3. Tudo isso dividido por x menos 3. E aí o que vai acontecer? Esse cara pode simplificar com esse. Daí o que resta para nós? Resta limite de x tendendo a 3 de x mais 3. Por que eu posso simplificar isso? Porque o x ele tende a 3. Ele chega próximo de 3, mas não é o 3. E agora é só substituir, porque não existe mais problema. Então seria 3 mais 3, que daria 6. Beleza? Então a gente já conseguiu resolver essa. Ah, professor, você resolveu não? Ah, resolvi sim, é a mesma coisa. Essa. Aqui já foi também, já foi. E a L? Vamos para a L. Olha só. Para resolver essa L, se o x é 3, se você substituir 3 aqui, fica 3 mais 3. 3 mais 3 não é problema. Tá vendo? Então, olha só, vamos lá para a próxima página. x² menos 9 sobre x mais 3. Então, aqui, cadê? J... Esqueci a letra. J... Cadê o K? Nossa, esse livro é velho, do Guidoriz é velho e não tem nenhum K mais. Não. L. Então, é limite de x tendendo a 3 de x² menos 9 sobre x mais 3. Aí eu te pergunto, existe problema? Você fala, professor, existe? Mas quando é que existe o problema? Quando o x for igual a menos 3. Aí é um problema. O x tem que ser diferente de menos 3. Mas onde é que o cara está mandando o x ir? Para próximo de 3. Então, x próximo de 3 não tem problema. Como é que ficaria isso, então? É só substituir. 0, bota na resposta. 3² menos 9, dividido por 3 mais 3. 3² é 9. 9 menos 9 é 0. 0 dividido por 6 é 0. Quer ver? Vamos botar isso aqui. Ó. Vamos desenhar esse gráfico. Olha aí esse gráfico. Vamos botar esse gráfico. Esse gráfico ele é assim. x² menos 9. Não. x² menos 9. Tudo isso dividido por x mais 3. Vamos botar o gráfico. Aqui. Cadê? Aqui, tá vendo? O gráfico. Ah, professor, por que o gráfico tá desse jeito? Ué, por que ele tá desse jeito? Ele tá certinho desse jeito, porque quando você simplifica isso daqui, olha o que vai acontecer. Fala, professor, mas é uma reta? É uma reta. Mas olha só, quando a gente simplifica ela, o que é x² menos 9? Não é x mais 3 vezes x menos 3, dividido por x mais 3? Se o x for diferente de menos 3, pode simplificar. Aí só sobra isso, que é o x menos 3. Aqui no gráfico, o que acontece? Ele teria que aparecer, cadê aqui? X quando x é menos 3, né? Se o x for menos 3, daria 0. Cadê ele aqui? Vamos ver o que acontece.
Esse ponto bem aqui, ó. Como é que eu ponho esse ponto aqui? Vamos ver aqui, ó. Esse ponto. Não, quero esse ponto aqui, ó. Quero ele bem aqui, ó. O ponto menos 6 e menos 9. Menos 6 não. Menos. Quando o x. Cadê, gente? É esse gráfico mesmo, né? Quando menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9 é 0. Quando o x é 3. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. Então seria aqui, cadê? Deixa eu puxar aqui. Não. Que era isso. X menos 3, tá vendo? Se o x for 3, vem para 0. Se o x for 0, bate lá no menos 3, porque sobrou só isso daqui. Beleza? Então o gráfico resumiria a isso. Só que o x não poderia ser menos 3. Ele não poderia dar esse valor aqui, menos 3. Porque se o x for menos 3, vai zerar o denominador aqui. Então esse gráfico só é verdade para x diferente de menos 3. Tá certo? Aí quando você monta o gráfico, você tem essa reta. E quando o x tende a... Quanto que ele está tendendo? O x tende a 3. Se o x tende a 3, olha para onde é que ele está chegando, tanto pela esquerda quanto pela direita. Ó, tanto pela esquerda quanto pela direita, ele tende a 0, que é o resultado que nós obtemos aqui. Beleza? Então, morreu essa também, a ideia, né? Essa daqui, de novo, se você observar, quando o x é menos 1, não vai te dar problema, então você não precisa resolver nada. Vamos para n. A n te dá problema. Mas a n não é coisa de outro mundo assim, não. Dá para resolver a n fazendo o quê? Ó, quem é 4x² menos 1? É 2x mais 1 vezes 2x menos 1. Que aí você vai cortar esses 2x menos 1, só vai sobrar 2x mais 1. Sacou? Esse que vai cortar com esse, só sobra 2x mais 1. Agora, essa letra O é um problema. Quando você vê raiz assim, você pode desconfiar. Olha só, eu vou copiar ela aqui, ó. Raiz de x menos 1. Então seria. O que ela é? O. Letra O. Limite de x tendendo a 1 de raiz de x menos 1 sobre x menos 1. E aí, hein? Aí lascou, né? Parece um problema aí. Como solucionar esse problema? Como sanar essa diferença? O que a gente poderia fazer para sanar essa diferença, né? Esse tipo de exercício dá uns probleminhas. Então aí você precisa de ter algumas saídas. Existe uma saída para esse tipo de exercício quando a gente racionaliza. Tipo assim, vou multiplicar por raiz de x mais 1 e raiz de x mais 1 embaixo. Professor, por que você multiplicou isso por raiz de x mais 1 por raiz de x mais 1? Estou tentando tirar a indeterminação, que é x menos 1 no denominador. Olha o que vai acontecer. Nunca se esqueça, eu estou escrevendo de novo. Limite de x tendendo a 1, tendendo a 1, tá? A 1. Então, aqui é positivo, não vai ter problema nas coisas, quer ver? Produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Dividido por quem? Esse vezes esse. Então, vai ficar x. Deixa eu consertar aqui. Ficou feio demais. Vou aumentar aqui um pouco. Então, vai ser, aplicando propriedade distributiva, x vezes raiz de x, x raiz de x. X vezes 1, x.
Menos 1 vezes raiz de x, menos raiz de x. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Vamos ver o que acontece agora. Lembra quando eu fiz raiz de x ao quadrado? O que eu falei para vocês que o resultado disso dá? Isso daqui é raiz de x ao quadrado. Aí você fala, corta, corta? Não. Aí o resultado é módulo de x. Como o x é igual a 1, o resultado vai dar x. Tá ok? O x tende a 1, aliás, né? Então aqui em cima seria o limite de x tendendo a 1 de x menos 1, que 1 ao quadrado é 1. Tudo isso dividido por... Aqui embaixo, vamos ver o que está rolando aqui. Vamos ver o que dá para fazer. Não vai fazer nada, né? Aqui não está dando para fazer nada, porque olha o que virou aqui. Acho que dá para... dá para botar raiz de x em evidência. Olha que legal. Vamos botar raiz de x em evidência. Porque, ó, raiz de x, raiz de x. Então, vou botar raiz de x em evidência. Então, aqui sobrou quem? X vezes raiz de x, botando em evidência, x raiz de x dividido por x, só sobra a raiz de x. Beleza? Ou, só sobra x, né? Só sobra o x. É porque embaixo eu estou botando raiz de x em evidência, né? Beleza? Estou botando raiz de x em evidência. Então, sobrou x. Raiz de x dividido por x, ó, raiz de x dividido por raiz de x vai sobrar 1. Então, sobrou menos 1. Então, eu já usei esse cara e esse cara. Fechou. Embaixo, no denominador, ainda apareceu x menos 1. Aliás, não vou fazer isso não, já está pronto. Não preciso nem fazer isso, rapaz. Ó, esquece que eu falei. Eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Eu não fico resolvendo exercícios, né? Mas olha que legal, já está pronto, rapaz, o esquema. Quer ver? Eu percebi a resposta. Saca só. Aqui embaixo está escrito x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Beleza? Então aqui ficou raiz quadrada de x, a gente já percebeu que foi x. Então é o limite de x tendendo a 1, de x menos 1 no numerador. Tudo isso dividido por x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Beleza. Observe que o x tende a 1, não é 1. Então eu posso simplificar esse cara com esse cara, que são coisas iguais. Só sobrou limite de x tendendo a 1, de 1 no numerador, dividido por raiz de x mais 1. Aí você fala, professor, o que adiantou? Adiantou muito. Você quer ver por que adiantou? Porque agora, a partir desse momento, não existe mais indeterminação no denominador. Como assim não existe indeterminação? Se o x for 1 e você substituir 1 aqui, não vai zerar o denominador. Então eu posso substituir agora numa boa. Então tira o limite agora, né? Eu vou fazer a substituição, então seria 1 dividido por raiz quadrada de 1 mais 1. Então é 1 dividido, raiz quadrada de 1 é 1, 1 mais 1, 2. Então quando o x tende a 1, o resultado disso vai para 1 sobre 2. Vamos desenhar? Ó, quem é o gráfico? Ixi, agora me lasquei. Eu acho que é square. Aí, ó. Ei, rapaz. Não sei. Mas quem não tem cão, caça com gato, né? Olha só a malandragem que eu vou fazer. X elevado a 1 dividido por 0,1 dividido por 2, que aí eu escrevi a raiz quadrada. Menos 1. Embaixo é quem embaixo? Embaixo é x menos 1.
x menos 1. Olha lá o gráfico. O que o cara está pedindo? Quando x tende a 1, quando x tende a 1, esse cara bem aqui, vamos ver quanto que ele dá? Só para você ter noção. Bem aqui, deixa eu apagar aqui para você ver onde é que eu coloquei. Esse é o ponto F, né? O ponto C. Opa. Esse é o ponto C. Olha aqui quanto que é o ponto C. O trem. Chega para cá. Ah, não. Olha quanto que é o ponto C. Quando o x tende a 1, ele vai para meio. 1 e 0,5. Beleza? Então, peraí, que não é aqui que eu quero vir, não. Deixa eu voltar lá. Eu quero vir para cá. Para cá. Oxe, cadê a aula? Aqui. Não. Cadê a aula? Aqui. Pronto. Então, olha só. Já vou dar uma dica para vocês, ó. Para vocês tentarem mais um pouco. Esse cara resolve igual a esse. Esse cara é lógico que vai resolver igual a esse. Esse cara, eu quero que você lembre da diferença de cubos, tá? Esse cara, ó, eu quero que você lembre daquela ideia de diferença de cubos, dá para pensar lá do passado. Esse cara, eu quero que você pense em alguma coisa lá do triângulo de Pascal, a quarta potência. Esse cara não dá problema, né? Porque se o x é zero, olha só que legal. Se o x é zero, pode botar zero que não vai dar problema em nenhum lugar no denominador. Se o x é 1, dá problema? Ih, deu problema, hein? 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Raiz de 5 menos raiz de 5, 0. Mas é fácil. O que você faz? Racionaliza. Só que agora, em vez de usar o numerador, você usa o denominador. Racionaliza por 2x mais 3, mais raiz de 5, e divide por 2x mais 3, mais raiz de 5. Racionaliza, vai dar para fazer, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês, olha só. Existe mais alguns exercícios aqui que dá para você treinar, ó. Dá para treinar mais um pouquinho, ó. Se quiser brincar. Quer ver até? Peraí. Não. Peraí, só um minutinho. Aqui, ó. Essas aqui dão as mesmas ideias. Dá para fazer também. Mesmas ideias lá para trás. Peraí, só um minutinho. Dá para brincar nas mesmas ideias. Eu não vou fazer aqui agora, mas olha só. Vou dar algumas dicas. Não fica sem, não vou dar dica de tudo, não. Dá para racionalizar, ó. Soma de 2 cubos, diferença de quadrado. Tem que ir pensando. Coloque em evidência as coisas. Dá, ó, diferença de 2 cubos, ou senão você abre. Diferença de quadrados. Essa daqui é para pensar igual lá de trás, naquela. Essa também é igual. Não tem ideia nessa, o que tem que fazer, mas talvez aqui, ó, dá para achar raiz aqui, que é uma equação biquadrada. Não, não é biquadrada, não dá. Tem que achar as possíveis raízes dessas aí. Essa H não é tão fácil, eu acho. Aqui é diferença de cubos, dá para mexer. Então, tem uns exercícios aí legais, dá para pensar. Esse livro que eu estou falando, ele é um livro do Guidorizi, tá? Eu vou até colocar ele lá no Moodle lá agora também, que é uma outra referência muito boa para vocês. Aliás, talvez eu nem coloque. Aí eu vou colocar não, porque depois vocês vão confundir. Deixa só o outro lá mesmo. Mas a tarefinha de casa de vocês está muito mais fácil do que essas aqui. A de vocês é o seguinte, ó. Cadê? Aqui.
Aqui a de vocês. A de vocês é exatamente essa. Opa, não era para ter saído, não. Espera aí só um minutinho que vai voltar. A de vocês é essa daqui, tá bem mais simples, bem mais tranquilo. Página 60 mais ou menos, eu acho. Por aqui. Quer ver? Saca só, tanto que é mais simples a de vocês. Essas aí é de gráfico, vocês já viram. Pedi para vocês fazerem essas aqui. Olha aqui, tanto que é mais simples, ó. Olha aqui. Só substituir, só substituir, só substituir, só substituir, só substituir, só substituir, substitui, substitui, fatora, cuidado, tem problema. Só substitui, tem problema. Tem que lembrar de um detalhezinho aqui. Só substitui, só substitui, só substitui. Tanto que é fácil. Ah, não, chega dói. Tanto que é fácil, ó. Ah, deixa eu apagar aqui. Não, tá muito fácil, tá muito fácil. Tá muito fácil. Dá para fazer, tranquilo. Só não precisa fazer essa, que vocês, eu não defini o que era o seno hiperbólico, tá? Ó, exemplo. Não, só substitui. Muito fácil. Nossa senhora. Tá fácil. Vai fazer os outros. Os outros tá bem mais difícil. Então é isso daí. Só uns exemplos que eu queria fazer para vocês aí, tá? E depois vocês assistem aí para aprender mais um pouco, beleza? Valeu, um abraço para todo mundo. Até a próxima aula. Vou parar aqui. Pronto, vou parar a gravação e daqui a pouco já está tudo no mudo. Valeu, um abraço a todo mundo.